um tema ruim de falar, um tema ruim de entender. E aí eu abro aspas para ele. O PT nunca realizou uma verdadeira reforma tributária. As políticas sociais foram financiadas pela classe média e não pelos mais ricos, pela única e simples razão de que o PT nunca conseguiu enfrentar a regressividade estrutural do sistema tributário do Brasil, que impõe pesadíssimos impostos e taxas indiretas sobre o consumo, chegando a 30% nas contas de luz, enquanto os impostos progressivos, que são sobre as rendas e os patrimônios mais altos, são historicamente pouco desenvolvidos, né? Então, basicamente o que ele fala é: a gente aqui no Brasil tributa serviços e bens de consumo, e quem paga a conta do governo não é o milionário, porque as fortunas e a renda dele, o patrimônio dele é pouquíssimo tributado no Brasil, porque é um sistema regressivo, é um sistema que tributa através desses impostos indiretos, né, sobre os bens de consumo, sobre os serviços. Então, quem paga a conta é da classe média para baixo, porque proporcionalmente o rico, para ele, o rico, o que está embutido no valor das coisas é um valor irrisório, gente. E é isso que as pessoas têm que enxergar, e é isso que eu achei que ficou bem explorado e que faltou o PT fazer para a gente realmente poder falar de alguma movimentação estratégica e sustentável, de um crescimento sustentável num país com um governo de esquerda. Por que será que as pessoas, esse cidadão meio médio assim, tem um tesão de ver rico ficar mais rico, né? Os caras assim, eles adoram, tipo, porra, o Bezos lá, 13 bi do dia pra noite. Puta merda, que da hora, trabalho. Exatamente, é torcida. Enquanto vocês dormem, a gente trabalha aqui. Deixa eu pegar meu Uber aqui. Porra, velho, as pessoas têm prazer em ver os outros acumular riqueza. É absurdo, cara. Acha bonito, do tipo, essa questão assim, pô, é isso aí, você pode ser sempre melhor que amanhã, você se supera. Compre uma ilha. Comprou um iate, agora compre uma ilha. Aí comprou uma ilha. Puta merda, ele me inspira. Deixa eu pegar meu Uber aqui. Aquele Dan Bilzerian lá. Você é igual aquele cara. Isso, aquele cara escroto lá. E aí, velho, vai todo mundo ficar pobre, morrer de fome. E aí, que esse cara vai passar de helicóptero jogando comida aí na sua casa pra você comer? Porque ele vai ter toda a comida do mundo também. E aí você vai ficar aplaudindo. Pô, além de tudo, me dá comida, obrigado. Ah, desgraça. Ai, cara. Isso me lembrou do Bocardi, recebendo invertida lá do cara do Sindicato dos Metroviários. Né? Como é que o sindicato enxerga uma greve no meio de uma pandemia, no serviço essencial, transportando milhões de pessoas que tiveram redução do seu salário, que estão em busca de um emprego, que estão no atendimento médico? Como é que vocês consideram? Vocês consideram razoável uma paralisação no meio de uma pandemia? Eu considero. Teve uma reportagem do G1 onde disse que os 42 bilionários do Brasil aumentaram a sua riqueza em quase 27% no período de pandemia. Eu pergunto, é justo os mais ricos, os bilionários deste país, ficarem mais ricos no período da pandemia e tirar o direito dos trabalhadores da saúde, do transporte, dos desempregados? Está errado. Então nós estamos dizendo o seguinte: a luta dos metroviários foi para resistir, para que a gente mantenha o nosso nível de vida. E está errado os bilionários deste país ficarem mais ricos, inclusive no período de pandemia. Então a pergunta é, por que os bilionários ficam mais ricos e os trabalhadores têm que pagar com o custo desta crise que eles mesmos criaram? Por isso que os trabalhadores do metrô resolveram fazer a greve e, com responsabilidade, voltaram de madrugada, entendendo que era necessário, mesmo com todos os problemas que nós tivemos, e os trabalhadores estão voltando agora ao trabalho e atendendo a população de forma adequada, como sempre fizemos. Altino de Melo Prazeres Júnior, coordenador do... Ele nem falou nada, né? Ele só falou obrigado pela participação depois daquela. E é exatamente isso, assim, você não conseguir enxergar o todo, você só pensar em quem... Você só pensar que quem tá se fudendo é quem tem que continuar se fudendo, né? Você jogar a culpa no cara que tá fazendo isso, sendo que tem todo um sistema que tá fazendo com que ele entre em greve, com que ele pare, e você nenhum dia vai cobrar do cara mais rico. Ô, bilionário, por que você não reparte um pouco seu dinheiro? É uma pergunta
assim, é tão idiota quanto você perguntar pro cara que tá fazendo greve. Porque você vai estar atrapalhando a vida das outras pessoas. Ah, meu, conta outra, né? Altino, o herói do Brasil nesta pandemia, Paulo. E aí a outra sugestão é uma entrevista que foi feita pelo jornalista Lucas Ferraz, do Intercept Brasil, com o jornalista italiano Jacopo Scaramuzzi, que é o autor do livro Deus, no fundo à direita, porque os populismos desfrutam do cristianismo. E aí no livro ele destrincha como que o cristianismo virou uma peça importante na radicalização política da extrema-direita mundo afora. E isso aqui, cara, para quem acompanha o Coronga, a gente está falando desde o começo, né? A gente está fazendo análises sobre esse movimento da mistura da religião com a extrema-direita, não só aqui do Brasil, né? Como dos Estados Unidos, que foi da onde surgiu a cabeça mesmo desse movimento, né? De onde tudo começou. Mas essa entrevista é interessante porque passa essa perspectiva do que está rolando agora, né, no mundo contemporâneo. A capa do livro, para vocês terem ideia, é o Salvini na Itália, o Trump dos Estados Unidos, né, o Bolsonaro e o Putin. Basicamente, o que se discute aqui de Roma, Washington, de Moscou a Paris, de Budapeste a Brasília, a geografia política e religiosa dessa extrema-direita ascendeu, né, nos últimos anos, né, com uma mesma receita, a instrumentalização do cristianismo como estratégia política. E aí eu fico feliz de ver uma análise dessa, de ver que estão sendo já escritos livros sobre isso, porque realmente voltar para essa discussão que existe um poder de clero, né? A elite, o clero, de novo, assim, igual a gente tinha nas aulas da história da Idade Média, né? Que o clero é a elite e o povo sustentando todo o resto, né? E eles se usam dessa mesma questão, Deus, pátria e família, né? Com suas diferenças culturais, mas estão aí, como a gente vem falando, crescendo cada vez mais e mundo afora, Paulo. Falar de coisa boa também, ou não tão boa assim, que é nota de 200 no meu bolso, duzentão no meu bolso. Vamos imprimir dinheiro mesmo. Que coisa, hein? Vamos imprimir. Eu estou preocupado, cara. Eu tô preocupado. Eu não entendo de economia, não sou economista. Mas eu sempre tive a impressão de que quando começa a imprimir dinheiro desse jeito assim, é porque o negócio vai... Seria o começo do fim do plano real? Ou será que já é basicamente o fim? Ou tô viajando, será, Leonardo Palhano? É muito cedo para falar, mas é o que a gente vem falando aqui no Coronga há muito tempo também, né? Essa política do Paulo Guedes de ter desvalorizado o real, fazendo o que ele fez com o fluxo cambial do país, fez com que o real se tornasse uma moeda fraca perante o mundo. E a situação geopolítica está gerando essa desconfiança no mundo bem pesada, e o Brasil está se posicionando só como Trump, como a gente falou no episódio com a Tatiana, né, com a professora Tatiana. Então a gente está perdendo... A Argentina se tornou a principal parceira da China aqui na América Latina, né? E assim, como isso, né? E aí o real fica desvalorizado. E aí criar uma moeda de R$200, né? Que devia ser com um gado ou com a ema antifascista, né? E não com o lobo-guará, assim, com todo respeito a ele. Mas para mim, é no mínimo um sinal que eles já estão esperando uma inflação, assim, porque a inflação, né, é aquela sombra do Brasil. O Brasil de antigamente, o Brasil que a gente ouve da história dos nossos pais, né, os mais novos talvez não tenham pego essas histórias, né, de que tinha que ir no começo do mês no mercado, estocar as coisas em casa porque no final do mês já estava outro preço muito mais absurdo e a moeda tinha desvalorizado. Existe esse fantasma no Brasil, né? E, claramente, apesar da gente ter tido só a moeda de R$100 por muitos e muitos anos, né, um pouco de inflação é normal numa economia saudável, dobrar assim, de uma hora para outra, eu não sei se é um bom sinal não, Paulo. Vamos esperar para ver. E entra uma questão também, né, que além desse negócio da inflação, eu acho que o Bolsonaro ele não tem nada de novo. Vi de todas essas coisas e vi de essa questão de
de criar essa nota de 200, porque hoje muito se fala talvez primeiro, da extinção desse dinheiro de papel, né? Hoje o dinheiro é muito virtual, né? A gente tem, se eu pegar agora a minha carteira, não tem nenhuma nota na minha carteira, não tem dinheiro embaixo do meu colchão, não tem nada. Também não tem dinheiro na minha conta também, né? Então acho que eu não sou parâmetro. Mas, enfim, o Elon Musk não tá com dinheiro na carteira, eu acho. O Jeff Bezos, nossos amigos aí, o amigo de você aí, que fica com tesão em ver o homem ficar trilhardário. E aí, também eu acho que vai contra, porque vamos valorizar de novo a nota, a moeda. E a outra questão também, é muito mais fácil, quanto mais alto o valor do dinheiro, é mais fácil de esconder dinheiro, né? É muito mais fácil. Porque quanto maior o valor, menos você precisa, e aí você pode fazer muita coisa ilegal. Essa questão da ilegalidade também é muito a cara do governo Bolsonaro, cara. O Bolsonaro adora isso. Ele fleta... Cara, a gente tá sendo... A gente não, né? O gado... Ou nem o gado, porque eu acho que essa galera sabe, eles fingem, eles sabem que eles estão mentindo quando eles falam em nova política. Mas tem uma galera que ainda não acordou pra isso. Isso é totalmente a velha política, eu acho. É a minha primeira impressão sobre a nota de 200. Talvez eu vire um dos maiores entusiastas da nota de 200, assim. Eu tenha várias. Igual o Luciano Hang, né? Igual o meu amigo Luciano Hang também, que eu torço pra... Nossa, pô, fica mais rico, Luciano Hang. Nota de 200, Luciano Hang. Então, eu não sei, mas essa é a minha primeira impressão. Hang tentou vender arroz e feijão para manter a van aberta. Verdade. Ali, né? Verdade, bem lembrado. Vamos falar de coisa boa então, Leonardo Paliano. Vamos falar um episódio mais do que histórico, assim. O Roda Viva tem tido quadros brilhantes, mas essa segunda-feira, né, a gente teve o Emicida e foi pouco tempo pra ele, né? Mais ou menos 1h30, assim. O cara é fora da curva, assim. Ele é um gênio de outro nível e ele consegue responder as perguntas mais capciosas, até, eu diria, com um pensamento muito conexo, né? Ele consegue dizer o que ele tá pensando e efetivamente construir algo construtivo com qualquer tipo de pergunta que ele receba, até perguntas questionadoras sobre ele, né? Por pessoas... assim, que se veem no direito de questioná-lo. E eu achei essa entrevista uma verdadeira conversa com um dos melhores brasileiros que a gente pode ter, que a gente tem que valorizar muito, que é o Emicida. E eu acho que eu destaco aqui uma das principais pautas desse ano, assim, depois do caso do George Floyd, né? Que é o que ele falou sobre o movimento antirracista ser deslegitimado. Que a gente observe que aquelas manifestações em específico, elas não foram manifestações organizadas com o cunho do antifascismo. Ele se encontra naquele momento também e, obviamente, na luta antirracista, ele também tem eco. Mas aquelas foram manifestações antirracistas, movidas pela morte do George Floyd no hemisfério norte, nos Estados Unidos. Essa tipificação, que pode ser um detalhe, ela já é muito interessante para a gente observar como a pauta racial ela é desassociada das movimentações, mesmo quando ela é o assunto principal que leva as pessoas para a rua. E também ele fala de uma coisa muito braba aí sobre a igreja, né? Sobre isso que a gente estava falando, inclusive, dessa entrevista aí, sobre como a igreja está fazendo um papel social importante com as pessoas da periferia. Os evangélicos, eles não conseguem raciocinar. Tipo assim, mano, a distância que essas pessoas estavam do povo na rua é muito perigosa. E naquele ambiente de discurso progressista, ninguém dava essa dibicada que puxava eles pro chão, mano. Então eu falei assim, rapaziada, primeiro barato, a igreja é um bagulho que salva a vida pra caramba em volta da vida das pessoas de quebrada. Não dá pra você entrar de sola desse jeito e achando que todo irmão que tá com a Bíblia é embaixo do braço, tá ligado? Que conseguiu sair da droga, sair da cadeia, largar o crime, arrumar a esposa, arrumar o dente, parar de bater na mulher, etc, etc, etc. Todas essas coisas,
Não dá para colocar todas essas pessoas como se elas fossem só o Edir Macedo ou o Silas Malafaia. Destacando